Sabe o que faz um livro, escrito há quase 2000 anos, ser tão fascinante? A ponto de ser descrito como um oceano, onde uma criança consegue brincar na beira, mas um elefante pode se afogar? Vamos mergulhar juntos nesse evangelho tão misterioso e profundo que é o de João? Para a gente entender essa profundidade toda, primeiro a gente precisa ver como ele se destaca dos demais. Porque o Evangelho de João não é só mais um relato da vida de Jesus. Não, ele é uma perspectiva radicalmente diferente. O teólogo Agostinho de Hipona descreveu isso perfeitamente. As histórias que João conta são simples, fáceis de entender, mas as ideias teológicas por trás, são tão gigantescas que estudiosos passam a vida inteira explorando. É essa mistura que o torna tão único. E para ter uma ideia do quanto ele é único, pensa nesse número: 92%. Quase tudo que a gente lê em João é material exclusivo, que não aparece em nenhum outro evangelho. Isso não é uma pequena diferença, é uma obra quase que inteiramente nova, com um propósito muito, mas muito específico. Uma diferença tão gritante assim levanta uma pergunta que não quer calar, né? Por quê? Por que o autor deixou de lado tanto material conhecido para criar algo tão novo? Qual era a verdadeira intenção por trás disso tudo? Olha só essa tabela! A gente vê que os públicos são diferentes, as datas também, mas a linha que realmente entrega o ouro é a do retrato de Jesus. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas se concentram no que Jesus fez como rei, servo e homem, João tem um único e exclusivo foco: apresentar Jesus como o próprio Deus. E quem está construindo esse caso não é um historiador qualquer, olhando de longe. A tradição diz que é João, o discípulo amado, uma testemunha ocular, alguém que estava ali nos momentos mais íntimos. Ele não está só lembrando de histórias, ele está testemunhando, construindo um argumento sólido. E aqui, no finalzinho do livro, o autor praticamente entrega o jogo. Ele não esconde a intenção. Cada história, cada diálogo, cada detalhe foi escolhido a dedo com um objetivo claro: levar quem lê a uma conclusão específica sobre Jesus e, através dessa crença, encontrar um novo tipo de vida. O autor usa um método quase judicial. Primeiro, ele apresenta uma prova, que ele chama de sinal: como transformar água em vinho. Logo depois, Jesus faz uma afirmação sobre si mesmo, que explica o sinal. Isso, claro, gera uma baita controvérsia. E, no fim, todo mundo é forçado a tomar uma decisão. Esse padrão se repete, construindo o caso passo a passo. O primeiro pilar desse argumento são 7 milagres. Mas aqui tem um detalhe crucial. João não os chama de milagres. Ele usa a palavra sinais. Por quê? Porque, para ele, cada um desses atos aponta para algo muito maior do que o ato em si. E repara na progressão, que interessante. Começa com o poder sobre a natureza, a matéria. Depois avança para o poder sobre a doença, sobre a necessidade, e culmina no poder absoluto sobre a própria morte, quando ele ressuscita Lázaro. Cada sinal é uma nova camada que revela um pouco mais sobre quem ele é. E esse último sinal, a ressurreição de Lázaro, é o clímax do argumento. A evidência se torna tão inegável, tão poderosa, que força a decisão final dos opositores. E, em vez de acreditar, eles decidem que precisam matá-lo. As apostas nunca estiveram tão altas. Ok, se os sinais foram as provas visuais, o segundo pilar são as confissões verbais. Jesus não deixa suas ações falarem por si. Ele mesmo as explica com 7 declarações, começando com "eu sou", que são, para dizer o mínimo, audaciosas. Cada uma dessas frases era uma bomba. A expressão "eu sou" é o nome que o próprio Deus revela a Moisés lá na sarça ardente. Então, ao usar essa fórmula, Jesus não está só se comparando com pão ou luz. Ele está reivindicando para si o nome sagrado de Deus. E para quem ouvia isso na época, só existiam 2 opções. Ou era a maior das blasfêmias, ou era a maior das revelações. Diante de milagres que desafiam a morte e palavras que reivindicam a divindade, o autor meio que nos coloca contra a parede. Ele deixa bem claro que neutralidade não é uma opção. Uma escolha precisa ser feita. O argumento de João é que a questão, no fundo, não é intelectual, é moral. As pessoas não o rejeitaram por falta de provas, mas porque a luz deles punha a escuridão delas. Era uma questão de preferir o conforto das sombras à verdade, ou de amar mais a aprovação das pessoas do que a glória de Deus. As alegações dele são tão radicais que aquela opção confortável de pensar, ele foi só um bom mestre, um bom professor, começa a não fazer muito sentido. Um simples professor de moral não sai por aí dizendo que é o único caminho, a única verdade e a própria vida. O escritor C.S. Lewis resumiu esse dilema de um jeito brilhante.
Ele disse que alguém que fala as coisas que Jesus falou não pode ser só um bom professor. Ou ele estava mentindo descaradamente, ou ele era completamente louco, ou ele era exatamente quem dizia ser. Lewis argumenta que não tem quarta opção. É uma dessas três. Então, depois de construir esse caso todo, tijolo por tijolo, qual é a imagem final? Qual é a grande revelação que João quer que a gente enxergue? Para explicar isso, Jó começa o livro com uma palavra que é simplesmente genial. Logos, que a gente traduz como verbo. Para os gregos, logos era a razão divina, a inteligência que organizava todo o universo. Para os judeus, era a palavra criadora de Deus. João usa esse termo para conectar esses dois mundos e dizer: Jesus é a resposta para ambos. Ao começar com "no princípio", ele está claramente fazendo uma referência direta ao Gênesis. Mas aí ele faz algo chocante. Ele coloca Jesus lá, no início de tudo. Ele não é parte da criação, ele é o Criador. O Verbo não foi feito, o Verbo é Deus. E aqui vem a afirmação mais impressionante de todo o livro. A mente por trás das galáxias, a lógica do universo, o Logos eterno, se tornou carne e osso. O infinito se tornou finito, para que o finito pudesse conhecê-lo. No fim das contas, o argumento de João é até que bem simples. A própria vida em pessoa veio ao mundo para oferecer vida. Uma vida que, segundo ele, começa agora e não termina nunca. E assim, o livro que começa na eternidade termina com uma pergunta para o nosso presente. Diante de um caso tão extraordinário como esse, qual é a decisão?